Graça e paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um devocional, mas dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma série de ministrações baseada num tema só. E esse tema são as 12 chaves para a conquista da igreja nessa fase. Nós vamos falar sobre a fase de transição e o que nós vamos enfrentar, que é a travessia do Jordão, um novo batismo no meio da igreja, uma fase nova, uma transição para uma fase onde o Senhor vai levantar não somente a igreja, mas também a nossa nação. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração a partir de agora. Bom, os textos que nós vamos utilizar serão Josué capítulo 1 até o capítulo 4. E nós vamos nos basear, através desse texto, sobre o chamado de Josué, a sucessão desse discípulo, em relação à vida de Moisés, a coragem que ele deveria ter, a força, a fé, a dedicação e também a sua disciplina em buscar o Senhor e temer ao Senhor em relação à responsabilidade de conduzir o povo para uma fase nova, que seria a conquista de Canaã. Com isso, queridos, eu quero já iniciar sobre a questão da grande travessia. Deus falou para que o povo pudesse passar mais uma fase, passar uma fronteira, passar por um rio. Assim como passou no Mar Vermelho para estar no deserto, também teria mais um mar, que estava simbolizando um tempo novo de conquista, um tempo de cura, um tempo de prosperidade, um tempo de plantar e colher. Isso eu creio que a igreja viverá e a nossa nação também. Bom, Josué capítulo 1 nos diz o seguinte, versículo 2 em diante. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas tuas mãos, nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Versículo 5 agora. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo, para não apartares dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Bom, esse texto é um texto famoso de uma grande sucessão e de uma grande responsabilidade, onde um discípulo, um moço que andou com Moisés há tanto tempo, vivenciando milagres, vivenciando o caminhar pela fé em busca de uma terra prometida, viveu. Eu gostaria de trazer o simbolismo de Jordão. Bom, para atravessar essa terra e ir para uma terra nova, tinha um rio. E o rio, nada mais, nada menos, era a faixa de limite de transição de uma época para outra, de um tempo para outro tempo. De um tempo onde o povo estava vivendo no deserto, mas também vivenciando muitos milagres, mas para viver as realizações das promessas de Deus na sua vida. Bom, nós temos 12 chaves para ministrar ao seu coração. E eu gostaria de dizer o seguinte, que você, nessa fase, nesse tempo, precisa se apropriar cada vez mais daquilo que o Senhor já fez você vivenciar. Por que eu digo isso? Quem entrará nessa fase nova da igreja? Eu quero passar isso para você. Número 1. Quem passará para essa fase nova da igreja? Primeira característica e primeira chave são aqueles que fazem parte de uma nova geração marcada por fé e por milagres. Bom,
a Bíblia nos diz que duas gerações foram representadas nessa época. A primeira geração foi a geração que vivenciou o Egito e pôde estar no deserto, mas não aguentou. E ela, na verdade, entrou numa crise onde reclamaram, murmuraram, colocaram Deus à prova e fez até com que Moisés não entrasse na Terra Prometida. Bom, essa geração é a geração que tinha de 20 anos para cima. E a Bíblia relata que todos esses morreram. Porém, 2 homens somente entraram com espírito de coragem, porque entenderam a palavra do Senhor, entenderam os comandos do Senhor e estavam ligados e atentos para aquilo que o Senhor estava prometendo. Josué e Calebe, um sucessor de Moisés, líder do povo, e também Calebe, um homem maduro que recebeu uma promessa. Os únicos 2 que, através de uma comissão de espias, puderam crer que o Senhor daria Canaã para o povo israelita. A outra geração é muito interessante. É a nova geração que foi erguida no meio do deserto. Todo esse povo, milhões de pessoas que estavam vivendo no deserto, puderam há 40 anos formar a sua família e crescer. A Bíblia relata que somente Josué e Calebe da primeira geração entraram, juntamente com quem? Juntamente com a nova geração que não nasceu do Egito, e sim no deserto. E aqui eu quero trazer um grande ensinamento. Talvez você, líder de uma torre, líder de uma célula, talvez você no seu ministério trabalhe com grupos pequenos, talvez você é um pastor, um líder de uma comunidade evangélica, você está ouvindo essa palavra e de repente você está se remetendo à fase difícil que você tem passado, ou até mesmo está vivendo hoje uma grande fase que está apertando a sua vida. Bom, o primeiro ensinamento é que os melhores filhos, aqueles que realmente receberão a oportunidade de vivenciar a travessia de um Jordão para uma nova fase, são os filhos nascidos no deserto. Por que são filhos nascidos no deserto? Sim, são filhos nascidos na pior fase da sua vida. São aqueles que não vão te largar e vão entender tintim por tintim o que Deus trouxe para você, a sua revelação, a sua visão, os seus propósitos. Esses filhos que foram nascidos no deserto não têm nenhum ranço do Egito, porque eles nasceram em meio a milagres, nasceram caminhando pela fé. Essa primeira chave é a chave de uma nova geração, de um povo que acredita que mesmo passando no aperto, o Senhor terá grandes revelações e milagres. Porque o povo no meio do deserto, aqueles que viviam no Egito e vivenciaram o deserto, acabaram reclamando e tendo saudades do Egito, porém os seus filhos, aqueles que estavam prontos para atravessar o Jordão, aqueles que o Senhor escolheu para poder ir com Josué e Calebe, eles não tinham experiências nenhuma, do que era viver no Egito. É uma geração que não estava contaminada e não tinha nenhum tipo de raiz no meio da escravidão. Pelo contrário, a raiz dela foi no deserto. E, gente, deserto, na verdade, nada mais é do que uma grande escola. Você que de repente está passando uma grande crise, um grande aperto, saiba de uma coisa: esse deserto vai gerar em você filhos que vão seguir a visão que Deus colocou ao seu coração. Filhos que vão estar de uma forma leal, fiel, andando com você. Nós estamos vendo uma fase aqui em nossa igreja local, que todos os filhos que estão passando por esse Jordão são filhos que nasceram em uma das piores fases que passamos. A chave número 1 é entender que a nova geração, ela foi vivenciada, foi gerada em meio ao deserto, sem nenhuma contaminação do Egito, só vivendo milagres do maná descendo do céu, milagres da nuvem cobrindo o sol e o calor, e milagres do fogo durante a noite fria. Milagre de entender que quando a nuvem se movimentava, todo Israel também saía do lugar e ia em direção à nuvem que o Senhor direcionava. Uma geração que vive fé e milagres é a geração que vai atravessar esse Jordão. Nós, como igreja, hoje estamos vivendo uma fase totalmente diferente da nossa nação, e Deus está contando comigo e contigo, para que possamos discernir esse tempo
e vivenciarmos uma transição poderosa de fé e de milagres para aquilo que o Senhor quer nos levar. Que Deus te abençoe poderosamente e que você continue vivendo fé e milagres, porque você faz parte dessa geração que vai entrar nessa nova fase da igreja. Deus te abençoe, tenha um abraço libertador e até a próxima.